Provérbios, capítulo 13, o versículo 24 diz: O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Hoje falaremos mais especificamente sobre o que nós lemos aqui no versículo 24. Nós vamos falar sobre o uso da vara. Nós vemos falando já há um mês a respeito dos periféricos da questão. Hoje vamos tratar de uma forma mais prática, de uma forma mais direta. Mais uma vez, falando sobre o uso da vara, temos que lembrar sempre que existem outras formas e ferramentas de correção e que a vara não é a única e nem deve ser a primeira a ser utilizada. E como nós temos visto, existem instruções, parâmetros, limites e modos de fazer isso. E o grande problema é quando se foge destes limites, controles, parâmetros e direções gerais, é que a coisa fica um pouquinho complicada e acaba sendo mais prejudicial do que não. Então, muito importante em relação ao uso da vara é nunca ignorar. Isso é verdade sobre qualquer forma de correção, falando sobre correção de modo geral. Mas é muito importante a gente não ignorar. E a vara tem uma tendência mais forte de ignorar, porque ela é mais trabalhosa. Ela é mais chatinha, ela é mais incômoda. Então é uma tentação maior para, se apresentando necessidade de uso da vara, a gente achar uma desculpa, uma justificativa, uma tentação maior para a gente fazer aquela famosa vista grossa, tentar ignorar. E então nós temos que ter cuidado com isso. Em relação a essa questão, eu vou ler para vocês Ezequiel 22, onde nós vamos ver que Deus não é a favor, Deus não gosta, Deus odeia quando a pessoa responsável, no caso os pais, elas ignoram ou fazem vista grossa ou não atuam como deveriam em relação à disciplina do lar, especificamente, mas de um modo geral. Ezequiel 22, 26 fala assim: Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E os meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os sacerdotes do lar são os pais. O sacerdote é alguém que ele age como intermediário. Jesus é o sumo sacerdote que faz a ligação entre Deus Pai e os homens. E nós, como os salvos, nós somos os sacerdotes, os santos sacerdote, que nós fazemos o elo entre a pessoa não salva, perdida, e Cristo, que é o sumo sacerdote que nos conecta com Deus. Então, o sacerdote do lar são os pais. São os pais que fazem um elo entre a família, especificamente as crianças, e Jesus. Eles que devem apontar, ensinar, criá-los na doutrina e administração do Senhor. Então, os sacerdotes do lar são os pais. Então, assim como Deus aqui estava chamando a atenção dos sacerdotes que violentavam a lei dele, profanavam as coisas santas, não faziam diferença do santo e profano, não discerniam o puro do impuro. Então, Deus está dizendo que e assim sou profanado no meio deles. Os próprios sacerdotes que deveriam estar apontando e servindo e guiando as pessoas para Deus, estavam profanando e estavam fazendo essas coisas. Então, é muito importante que nós, os pais, devemos então ser sacerdotes verdadeiros, tá? E como é que se faz isso? Como é que se profana Deus no lar? Bom, uma das formas, como eu falei, é fazendo vista grossa. Duas formas. Número 1, fingindo que não viu. Viu, mas finge que não viu. Bom, se eu não vi, então eu não preciso. Você pode até tapear o seu filho, sua filha, quem for, mas a Deus você não tapeia não. Se você viu, Deus sabe que você viu. A segunda forma é justificando, ou outra palavra é descondenando. O que Deus condena, você descondena. Algo que é errado, você fala que não é errado. Na Inglaterra, quando eu morava lá muitos anos atrás, teve uma grande manchete, uma grande campanha policial, porque o crime, né, o número de prisões e o crime em relação a drogas em tal área da cidade havia caído, porque
porque eles estavam usando o programa piloto para ver se funcionava, e funcionou porque os índices de crimes caíram. Sabe qual foi o programa piloto? Eles simplesmente descriminalizaram um monte de crime. O que era crime não é mais crime. Aí o índice caiu. Não, o índice não caiu. Está acontecendo o mesmo nível, o mesmo número de crime, talvez até mais, só que você não está contando mais. Você está dizendo, não, isso pode. Portar drogas pode, se for até tal. Isso pode. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia especificamente, qualquer crime, roubo, delito, furto, que seja abaixo de, eu esqueci o valor, sei lá, $100 que seja, não é crime, não é nada. Então nem chama a polícia. O crime na Califórnia está caindo. Claro, vocês legalizaram o crime. Claro que o crime caiu. Sabe o que é isso? É descondenar ou justificar. E muitas vezes no lar isso acontece. A criança faz algo de errado, mas os pais, não, deixa, isso não é problema. Se nós somos sacerdotes no lar, nós somos sacerdotes de Deus, nós não somos Deus. Nós não decidimos o que é certo e errado, Deus decide o que é certo e errado. Tá? Então, o sacerdote ele não estabelece as leis ou a ética ou a verdade, o sacerdote dispensa e faz o elo, aponta, ensina, guia. É isso que os pais devem fazer. Então, quando os pais não estão representando Deus e a sua palavra, eles estão descondenando o que Deus condena, ou eles estão fingindo. Aqui fala em Ezequiel 26, e dos meus sábados escondem os seus olhos. O que quer dizer isso? Eles não estavam guardando o sábado. O sábado estava escondendo os olhos. Literalmente, as pessoas não estavam guardando o sábado e eles não falavam nada, não tratavam. Talvez eles mesmos não estavam guardando o sábado. Tá? Então, em relação à disciplina de forma geral, isso é importante, mas quando se fala no uso da vara, se torna mais sensível, porque de todas as ferramentas, essa é a mais pessoal, essa é a mais complicada, é a mais chata, é a mais desagradável, talvez a mais trabalhosa. Nós vamos ver o porquê daqui a pouco. Tá? Se feito da forma correta, ela é muito mais trabalhosa. Então, para evitar o trabalho todo, finge que não viu, finge que não está errado, finge que está tudo bem e está todo mundo numa boa. Então, a tentação é muito grande. Então, é preciso haver consistência na correção e não posso repetir isso demais. Correção é uma obra de amor. É trabalhoso, é desagradável, é incômodo, é inoportuno. E se não for por amor, ninguém faz. É um sacrifício. É um ato de amor. Então nós precisamos manter isso em mente. Então é um enorme desfavor aos nossos filhos ignorar aquilo que precisa ser tratado e sacrificar isso em nome da conveniência. É um grande desfavor que nós fazemos. Então hoje eu quero ver algumas diretrizes importantes a respeito do uso da vara, de forma bem prática. Vamos então para o nosso texto que nós lemos, Provérbios 13, 24. Com licença. E a primeira coisa que nós vamos ver hoje é o instrumento em si. Hoje vamos ser bem práticos mesmo, tá? Vamos falar sobre o instrumento em si, ou seja, a própria vara, o instrumento, o implemento, a ferramenta, tá? Chama o que você quiser, mas o que seria isso exatamente? Bom, vamos ler aqui a primeira frase. O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Então, uso da vara. O que seria exatamente a vara? Seria isso literal ou seria figurativo e simbólico? Ou simplesmente serve qualquer coisa que estiver mais perto na hora? Um chinelo, um cinto, um tijolo, uma pá, enfim, qualquer coisa serve? Porque se a vara é simbólico, então simboliza o que exatamente? A grande verdade é que uma regra básica da hermenêutica ou da interpretação bíblica, muito simples, é o seguinte: se pode ser literal, então é literal. Se é impossível ser literal, aí sim é simbólico e ilustrativo. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Isso é literal? Jesus é literalmente um pão, um pedaço de pão, trigo que você corta, passa manteiga? Não, não é. Então, obviamente,
Jesus é o pão da vida é algo simbólico e figurativo. Tá? Algo que é necessário, traz alimento, traz sustento, traz força, traz vida, inclusive. A Bíblia fala que Jesus é o caminho. É o caminho, ele é a estrada, a calçada, o pavimento, é isso que ele é. Obviamente que é figurativo, porque Jesus ele é um homem, uma pessoa. Ele não é um caminho, uma estrada, uma calçada, uma rodovia. Então, exemplos onde o que não é possível ser literal é simbólico. O que é possível ser literal, então onde é sim literal. E a palavra usada para vara é a palavra hebraica shebet. E a palavra shebet, ela significa exatamente isso, uma vara. É transliteração, sem colocar, sem tirar nada. A shebet quer dizer vara. Pronto, é isso, vara. Não tem como ser simbólico, porque é exatamente uma palavra. Então, quando fala vara, nós devemos tomar isso de forma literal. Então, o fazer uso da vara é fazer uso da vara, não é fazer uso do chinelo, fazer uso do cinto, é fazer uso exatamente da vara. Certamente, preste bem atenção, certamente, vara não é fazer uso com a mão. Não é chinelo, não é cinto, não é uma ripa, não é um caibro, não é um tijolo, não é uma panela, e também não é a mão. É um shebet, é vara. Do mesmo jeito que não são essas coisas, também não é a mão. Tá? A mão, ela é e deve ser um instrumento que é usado para guiar. Um instrumento usado para apoiar, abraçar, acolher, acariciar, acalmar, dar segurança. Nunca uma mão deve ser usada para disciplinar. Por quê? Porque em momento algum a Bíblia manda fazer isso. Manda usar o uso da vara. E vara, shebet, quer dizer o quê? Quer dizer vara. Então a gente usar qualquer outro implemento não está sendo estritamente de acordo com a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho uma vara. Gente, uma vara é muito fácil de conseguir. O melhor ainda é você ter já uma vara pronta. Ou várias varas prontas. Tá? Isso fica a gosto de cada um. Mas certamente não é usar a mão. Tá? Jamais deve ser usada para disciplinar. A criança não deve recuar ao levantar da mão do pai. Vai levantar a mão assim, talvez para botar a mão na cabeça da criança, dar a mão para segurar, para abraçar, e a criança faz assim. Por quê? Porque eu não sei se vem um carinho, se vem uma lapada. Essa mão, esse instrumento aí é meio duvidoso, então ela fica meio reagindo. Tá, quando vem aqui, meu filho. Coisa horrível isso. Por quê? Porque não está usando a mão da forma errada. A mão é para ter uma conotação positiva, construtiva, de segurança, tá? E nunca ser usada. É verdade que o que segura a vara é a mão, tá? Mas não é a mão que aplica a disciplina. Então, a criança não deve recuar ou piscar ou ter uma reação, né, dessa forma quando a mão do pai ou a mãe chegar perto. Falando em contato físico, é muito importante, aí entra a conotação da mão, é muito importante que haja, aqui estou fugindo um pouquinho do quesito disciplina, mas é muito importante que haja com a criança de todas as idades, contato físico. Por contato físico, me refiro pele na pele. Pele na pele. Por que isso, pastor? É importante abraçar, acariciar, segurar. Como é que você faz essas coisas? Com as mãos. Com as mãos. E esse contato físico ele é muito importante. Você sabia que contato físico, pele na pele, seja você abraçando, seja você segurando a mão da criança, segurando o braço da criança, mas colocando a sua mão, a sua pele, na pele da sua criança, isso gera uma reação fisiológica no seu corpo e no corpo da criança, onde o corpo produz um hormônio chamado ocitocina.
Esse hormônio ocitocina, ele é muito importante. Ele gera sentimento de amor, ele cria um elo de amor, um elo de confiança, ele cria um elo afetivo com o contato, com onde está havendo contato. Isso não é só com crianças, não. Esse mesmo hormônio, ele está presente entre uma mãe e um filho ao amamentar, na hora do parto. Por isso que existe um vínculo tão grande entre mãe e filho ou filha. Porque o próprio ato do parto, o ato de amamentar, de acariciar, aquele primeiro contato, isso gera ocitocina. Inclusive, isso é até bom para saber que casais, isso ajuda nos casais também, fugindo completamente aqui da questão de criança. Tá? Mas pesquise depois essa questão, ocitocina. Então, ocitocina é criada quando tem contato físico. Então, abrace seu filho, segure ele, aperte ele, coloque a mão no ombro, na cabeça, no rosto, enfim. Tenha contato físico, pele a pele com seus filhos. Isso vai ajudar, vai criar um laço que ele acalma, ele dá segurança. Tá? Pesquise, esse hormônio é espetacular e o contato físico gera isso no corpo, tanto da criança quanto nosso também, tá? Então, por esses motivos que eu tenho mencionado até agora, é muito importante não haver associação entre as mãos e disciplina, as mãos e dor ou castigo, ou uma conotação negativa, muito importante. A gente perde esse presente de Deus. Então, a Bíblia diz o uso da vara. Então, usemos uma vara. Varas aceitáveis não devem ser muito grandes, ou muito grossas, ou muito pesadas. A Bíblia não diz, eu não vou dizer aqui no versículo tal, define as especificações de uma vara. Não fala isso. Mas nós podemos entender que, tratando de criança, você não vai pegar um galho de 2 metros dessa grossura e ficar... Não. Então você percebe que é uma coisa não muito pesada, mas também não muito leve. Não adianta pegar uma varinha que parece um fio de cabelo que não vai resolver nada. Então tem que ser firme bastante para causar um efeito, mas não é para cortar, marcar a criança, causar hemato. Não é nada disso. Tá? Então, é muito importante o tipo de vara. Pastor, uma colher de pau. Bom, uma colher de pau é uma espécie de uma vara, não é nome de vara, depende, porque tem colher de pau e tem colher de pau. Né? Outro dia eu passei ali, tinha um carrinho do acarajé, o cara tinha uma colher de pau, colher de pau, o cara fazia assim. Essa colher de pau não, viu, pais e mães, não. Mas uma colher de pau normal, como eu disse, não muito grossa, não muito fina, enfim. Eu não posso dizer especificamente, a Bíblia não dá essas especificações, mas sejamos razoáveis. Né? Você não quer uma coisa que não vai causar nenhuma dor, você também não quer uma coisa que vai causar ferimento físico. Também a intenção não é essa. Então, nós, pessoalmente, na época, nós tínhamos uma colher de pau, se eu me lembre, e nós, inclusive, nós a ornamentamos, a gente escrevia versículos bíblicos nela, e era uma só que a gente tinha, eu imagino, a irmã Simone me corrige, era só uma, eram duas, tá vendo? Duas, uma minha, uma sua, não, eram duas. E pode ser, se você quiser ter várias também, não tem problema, mas e vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, quando falamos sobre o local da disciplina, tá? Mas, enfim, eu vou só deixar isso agora, depois a gente fala mais sobre essa questão de aonde, quantas, e daqui a pouquinho nós tratamos isso, tá? Mais sobre isso daqui a um bocadinho. Segunda coisa, ainda em Provérbios 10, 13, Provérbios capítulo 10, versículo 13, diz assim: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Então a primeira coisa é a vara, o instrumento. A vara deve ser uma vara ou algo parecido com a vara, muito similar a uma vara. A segunda coisa é aonde que essa vara vai ser aplicada. Ou seja, o local, e por local me refiro ao local no corpo, onde que deve ser aplicada, onde que a vara vai aterrissar, onde que a vara vai cantar, aonde que vai ser entregue a vara, tá? É nisso que eu estou falando. E em Provérbios 26, versículo 3, carrega a mesma ideia. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas
dos tolos. Então, dois versículos aqui que nós lemos que falam sobre a vara, mais uma vez, é vara, e é para as costas do tolo, as costas do falto de entendimento. Note que no versículo 3 de Provérbios 26, fala açoite para o cavalo. Então, açoite é para quê? É para cavalo. Então, não deve ser usado um açoite ou uma cinta numa criança. Por quê? Porque é para cavalo. O freio é para o jumento. O freio é aquele implemento que você coloca aqui na boca do animal, né? Você controla ele. Aí quando fala tolos, ou seja, seres humanos, aí fala sobre vara. Aqui está falando sobre tolos. Uma criança, por definição, não é tola. A estultice está no coração dela, mas ela é uma pessoa, uma criatura, é um ser simples. Ou seja, uma página em branco, e cabe aos pais, através da correção, que inclui a rotina correta, o exemplo, a administração, correção, etc., e também a vara, guiá-la da simplicidade para a sabedoria. Tá? Senão ela vai, nós já vimos isso, ela vai entrar para a tolice e assim por diante. Mas enfim, mas aqui o que nós estamos vendo é a relação que há entre vara e as costas. Então, onde que se deve aplicar a vara? Onde que se deve, qual o local no corpo adequado? Bom, Deus proporcionou um lugar perfeito, ideal. Esse lugar são as nádegas. As nádegas. Pastor, o que é nádegas? Fale comigo depois do culto que eu te explico direitinho, tá? Mas as nádegas, é aquela parte do corpo na qual você está sentando agora, tá? Está sentado em cima das suas nádegas. Bom, essa parte do corpo é um lugar ideal, nós vamos ver por quê, e também ele se encaixa biblicamente. É verdade que a palavra costas é a palavra hebraica gave. A palavra gave, ela significa costas, ou ela significa o posterior do torso. Ou seja, a parte de trás do torso. O torso começa aqui nos ombros e vai até o início das pernas. É o torso. Então, apesar de não dizer nádegas especificamente, nós podemos imediatamente descartar, desqualificar, deixar de fora as pernas, os braços, a cabeça ou a frente do torso. Então a vara é para as costas. Agora veja bem, as nossas costas geralmente tem osso muito perto da superfície. Tem as costelas, as colunas. Aqui você pode acessar vários órgãos vitais. Tá? Eu não vou dar uma aula de anatomia, mas nessa parte aqui existem órgãos vitais. Não é na frente. Isso é descartado. Gave descarta a frente, descarta os braços, descarta as pernas e descarta a cabeça. Então, a história da cascudo, tapa na cabeça da criança, errado, 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 errado. Perna, mão, tapinha na mão, está errado. Uma criança, um bebê, você pode, talvez, não é nem bater na criança, você pode dar um tapinha, mas bem de leve. Nesses casos extremos, usando a própria mão, mas só um tapinha, não chega nem a bater. É só para a criança saber que está errado. Então não chega nem a ser uma disciplina o uso da vara. Tá? Mas nunca você usar uma vara, por mais leve ou fina que seja, na mão, ou no braço, ou na perna, ou na cabeça, ou no rosto. Seria nas... Por quê? Porque aqui nas nádegas não tem nenhum órgão vital aqui. Ela é bem acolchoada e ela é bem sensível. Ou seja, é o lugar perfeito. No entanto, muitas vezes, outras áreas são usadas, como eu falei, muitas vezes dá na perna, dá no braço, dá na mão, dá na cabeça. Por quê? Porque é mais conveniente, é mais prático, é mais fácil. Convenhamos, para você aplicar a vara nas nádegas de uma criança, você tem que pegar a criança, você vai ter que deitar a criança no seu colo, no sofá, você vai ter que expor as nádegas da vítima não, do amado. Porque disciplinar com a vara, em cima de fralda, de roupa, de calça, então dá trabalho. A canela está ali. O braço, a mão, está tudo exposto. É só chegar lá e...
Mas está errado. A Bíblia não manda fazer nas costas, no gave. Então dá trabalho. Mais uma vez, a tentação para você aplicar disciplina nas pernas, no braço, o que seja, é maior. Por quê? Porque para fazer do certo correto, do realmente correto, do mais certo, vai dar uma trabalheira. Um vai ter que pegar a criança. Enquanto se for dar nas pernas, dá para fazer móvel, né? Tá andando na lei, você faz o paf. Então, disciplina e correção não entra nessa equação facilidade, comodidade e praticidade. Como eu disse, disciplina é algo trabalhoso, incômodo e desagradável. Tanto para a criança quanto para você. Por isso que voltamos a dizer, é um ato de amor. Se não houver amor, não vai fazer. Por isso que nós lemos aqui, o que não faz uso da vara odeia seu filho. E o que faz uso da vara ama o seu filho, porque disciplinar com a vara é um ato de amor, porque a gente não tem vontade. E se tem vontade, não é para disciplinar. Eu já falei isso antes. Se você está com vontade de aplicar a vara, então você não está na frequência correta. Não é para ter vontade de aplicar a vara. Você aplica a vara como um ato de amor. Eu te garanto, Jesus não estava com vontade de ir para a cruz. De ser torturado, coroado com uma coroa de espinhos, de ser chicoteado nas costas, carregar e ser pregado numa cruz, deixado lá para morrer. Ele não queria, ele não tinha vontade. Tanto que antes ele foi para o jardim do Getsemane e chorou e suou sangue pedindo ao Pai se houvesse outra forma que esse cara se passasse dele. Por quê? Porque ele não queria, humanamente não queria fazer. Mesma coisa, humanamente os pais não devem querer ter vontade, ter prazer, deleite de disciplinar os seus filhos, muito menos com a vara. Mas fazemos por amor. O mesmo motivo que levou Jesus para a cruz. Amor. Sacrifício de tempo, sacrifício de incômodo, sacrifício de chateação. É um sacrifício. E não existe amor sem sacrifício. Então, onde aplicar a vara, sempre deve ser usado uma vara e sempre nas nádegas. Ah, pastor, mas dá um trabalho. Eu sei que dá trabalho. Nós devemos fazer o que é certo, dá trabalho ou não. Terceira coisa, nós vimos o instrumento em si, ou seja, a vara. Nós vimos aonde aplicar a vara, no caso, nas nádegas. E o terceiro é o local físico, não no corpo, mas onde fisicamente, geograficamente, vai se dar a disciplina. Provérbios 19, 25. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Aqui estamos falando sobre aonde vai acontecer o ato em si. Então, aqui que nós lemos indica que a disciplina ela pode também servir como um exemplo, como um aviso. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Então, a disciplina ela pode ser um exemplo, pode ser um aviso, e nós temos isso também em Provérbios 21, 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. Então, para que seja um exemplo, que seja um aviso, é preciso que as pessoas saibam a respeito. Então, se for em segredo, um secreto de Estado, ninguém fica sabendo, não vai avisar, não vai ser exemplo para ninguém. Porém, açoites e castigo em geral podem ser conhecidos sem serem necessariamente observados. Por que eu digo isso? Toda disciplina, especialmente a da vara, deve ser em particular e de modo privado. De modo geral, claro, depende da situação, mas deve ser algo particular. Nunca deve ser, o máximo possível, nunca em público, não na frente de outras pessoas, inclusive da família. Por quê? Porque disciplina não se trata de aparências. Tá? Não é para o pai ou a mãe mostrar para todo mundo o que acontece quando você desobedece, como você é o paizão, a mãezona, como você é o disciplinador. Não é sobre você projetar uma imagem de rígido. Não. Então, disciplina não é para show, não é para benefício de uma audiência. Não é para a sua autoimagem como pai ou como mãe para ser o cara. Não é sobre vingança.
Não é sobre humilhar a criança. Não, é sobre amor e edificação. Então, não deve ser algo público, tá? E não é para o deleite dos espectadores, é para o bem da criança. Nós já vimos que a disciplina pode ser exemplar. Nós lemos isso agora há pouco, em Provérbios 19, 25 e 21, 11. Porém, podem ser conhecidos os efeitos da disciplina sem ser observado. Por exemplo, dentro do contexto familiar, onde existem vários irmãos, a disciplina pode acontecer não na frente dos irmãos, mas os irmãos vão saber que o Joãozinho foi levado pelo papai e pela mamãe a um determinado lugar, onde foi aplicada a disciplina, e então ele sabe que houve, mas não viram. Não viram. Mas sabe o que aconteceu? Serve como exemplo. Deus, quando trata conosco, ele pode sim aplicar açoites e castigo em público, mas sempre ele inicia em particular. Ele sempre começa tratando no coração. Às vezes acaba se tornando algo que é publicamente conhecido, em casos mais extremados. Mas Deus não começa assim, ele começa no particular, no coração, com a consciência. Às vezes acontece alguma coisa e qualquer pessoa é uma coincidência, um azar, uma fatalidade. Mas quando Deus está usando aquilo para a disciplina, Deus fala no nosso coração. Ó, isso, lembra daquilo? Pois é. Deus sempre trabalha primeiro no íntimo. Mas se a gente não escuta no íntimo, então a coisa vai se tornando mais e mais pública. Tá? Então, sempre, agora sim, vamos deixar a Deus decidir o que é, o que não é público, o que deve e não deve ser público. Tá? Eu, pastoralmente, lidando com as pessoas, eu posso até vir a chamar a atenção de alguém, e já fiz isso muitas vezes, mas ninguém fica sabendo. A Bíblia fala o quê? Se tem alguém que pecou contra ti, vá você e ele se resolvam. Se não resolver, leve para 2 ou 3 testemunhas, inclua outras pessoas, e se não resolver, aí traga para a igreja. Tá? Então, o público vem por último. Primeiro você começa um a um. Tá? Então, quando se trata no lar, deve-se começar também um a um. Tá? Você e a criança. De preferência, um dos pais. Não precisa ter pai, mãe e a criança. Um pai ou a mãe. É uma coisa pessoal, um a um. Tá? Importante a gente levar isso em consideração também. A única exceção que eu diria, e o que isso ajuda aqui também de ter um lugar, é porque, lembra a questão do número de varas, deve ter um monte, ou só uma ou duas? Um conceito a lembrar isso. Se você tem um local onde é feita disciplina, e você tem uma vara naquele local, então até a ofensa e o lugar da execução da sentença, existe um período em que tanto o pai ou a mãe pode pensar, se for o caso, se acalmar, ponderar, pensar e não ser uma coisa muito reativa, uma coisa muito imediata, que talvez vai ser feito impensadamente, talvez vai ser um castigo mais rígido do que seria o necessário, que o castigo sempre precisa estar de acordo com a ofensa. Tá? Não é um castigo para tudo. Então, às vezes apenas uma varada resolve, às vezes é 3. Tá? Não é bom você ter um limite. Eu, pessoalmente, tá? Não posso mostrar na Bíblia, mas eu, pessoalmente, adotava o seguinte: no máximo 3. 3 é o máximo. Agora, às vezes, podia ser uma ofensa, uma. Pronto, essa ofensa é uma. Mas se acontecer de novo, é 2, viu? Mas eu nunca passava de 3. E quando a gente fala sobre uma varada, é para fazer contar, viu? Não é chegar lá e fazer 1, 2, 3. E a criança sai sorrindo, assobiando. Não, tem que contar. Claro, não é para machucar, não é para deixar marca, não é para tirar sangue, não é para quebrar nada. Não. Por isso que o ideal é aqui, ó, nas nádegas. Você pode ser um pouquinho mais
energético e não vai quebrar, não vai ferir, não vai machucar, vai doer. Mas tem que doer. Se não doer, tá? Então, são variáveis que vai depender de N fatores, que eu já mencionei isso antes, tá? Mas você tendo um local específico, a exceção, quando a criança é muito pequena, a ofensa e a disciplina tem que ser perto. Por quê? Senão a criança esquece. Tá? Uma criança de 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos, tá? Você faz uma coisa agora, daqui a 15 minutos, não há mais a ligação entre a ofensa e o que está acontecendo. Ou seja, não é didático, não é educativo, não serve para nada. Por quê? Porque a criança fez uma coisa aqui, daqui a 15 minutos, ela não sabe mais. Tá? Então, quando a criança é pequena, então existe uma certa adaptação que pode ser feita, então, aí nesse caso, tá? Mas o ideal é que seja um local específico, né? Um lugar rotineiro, e aí você vê na sua casa qual é o melhor lugar. Deve ser usado a vara, dá tempo de você se acalmar, pensar, ponderar e evitar ser reativo. Você ficar reagindo, ser proativo. Tá? Você pensa, pondera e age de forma correta. Então, resumindo, vara, nádegas e local. Privado, tá? Não é para fazer em frente de visita, em frente dos irmãos, em frente dos outros. Tá? E outra coisa, uma criança mais velha que está na rua, está no shopping, no supermercado, faz alguma coisa, se a criança for um pouquinho mais velha, você fala, olha, você errou, chegando em casa vai ver, viu? Chegando em casa vai ter. Quando chega em casa, que haja. Não fique só com ameaças vazias. Não esqueça. Tá? Pegue seu telefone e bota um alarme. Chegando em casa, dê um jeito. Tá? Mas se falou que vai ter, então tem que haver. Tá? Muito importante a gente sempre estar com isso em mente. E lembrando que o final da disciplina, especialmente física, com a vara. Vara nas nádegas e um lugar apropriado, particular, é que sempre deve haver reconciliação e conforto. Eu falei sobre isso semana passada, né? Não é para pular para essa parte, né? Pular a vara e logo para a reconciliação, não. É contraprodutivo. Mas o Salmo 23, versículo 4, menciona algo interessante. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja só, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Mas o que é um cajado? O cajado basicamente é uma vara, só que tem um gancho no final. Para quê? Para puxar o animal ou pelas pernas ou pelo pescoço, dependendo do animal e o tamanho do animal. Então você podia pegar uma ovelha, por exemplo, puxava as pernas, ela caía. Ou pegava ela pelo pescoço, talvez pelo chifre, você puxava ela. Então é um implemento, de certa forma, disciplinar, para derrubar. E a vara, você usava a vara para bater, para guiar. Mas o interessante é que fala que a vara e o cajado consolavam. Por incrível que pareça, quando uma criança é disciplinada, aquilo traz um certo consolo e um certo conforto e traz segurança. Por quê? Porque é um ato de amor, especialmente quando ele é feito em amor. A criança faz algo de errado, você chama a criança, leva ela à parte, ou se não tem ninguém, talvez onde que estiver, se não tem ninguém por perto, não tem, enfim. Você explica para a criança, sabe por que está aqui? Sabe por que estamos tendo essa conversa? Sei não. Aí você explica por quê, ou de preferência leva ela a perceber, admitir o erro. Sabe por que o papai vai ter que disciplinar você? Porque o papai te ama, e o papai ama Deus, e o papai quer obedecer a Deus. O papai não quer fazer isso, o papai não gosta de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu te amo. Então você aplica a disciplina à criança, que talvez inclua tirar fralda, enfim. E você vai então aplicar a disciplina. Talvez a criança chore, talvez não. Aí você vai parar. Você vai orar pela criança. Vai levar a criança a orar e pedir perdão para Deus. E explicar que agora a criança vai ter que pedir perdão para a mamãe, ou para o amiguinho, ou para a irmã, ou para o irmão. Aí vocês se abraçam. Te diz que você a ama. E a coisa segue adiante. Encerrado o assunto.
Até a próxima vez. Mas se for feito assim, como temos falado, a criança se sente amada. Não é uma reação, não é uma raiva, não é descontrole. Ele vê que é um ato de amor, você ainda puxa Deus para dentro da questão central. Lembra que eu falei que deve ter regras básicas? Uma das regras é o quê? É não mentir, é não arengar, é não roubar, é não desobedecer, é não... Aí você mostra o porquê. Talvez mostrar na Bíblia, pastor, mas que trabalheira, eu sei. Por isso que é tão tentador fazer assim, ó. Fingir que não viu. Ah, não, é besteira. Não, tem que aprender o mundo como ele é. Tem que aprender a malícia do mundo. Dê a desculpa que você quiser. Mas quando uma criança não é disciplinada, ela está faltando amor. Então, às vezes, os pais não entendem. Amor não é um sentimento, gente. Amor é um ato. Amor é sacrifício. Como eu disse, sentimento, eu nunca, que eu me lembre, tive vontade de disciplinar minhas filhas. Nunca tive vontade. É sempre um, vou fazer. Por quê? Porque é o certo, que é um ato de amor. Tá? Nunca traz satisfação. Traz satisfação que você está fazendo a coisa certa, obedecendo a palavra de Deus. Você está fazendo um ato de amor para o seu filho. Isso traz satisfação. Mas o ato em si, o procedimento todo é trabalhoso, é chato, desagradável, é incômodo. Você sempre está fazendo alguma coisa. Tá? Então, mantenha isso em mente sempre. Certo? Então, disciplina como um todo deve ser parte do dia a dia. Como comer, beber, dormir. Tá? É algo que é contínuo, é sistemático, é constante. Não é de vez em quando, final de semana, quando dá vontade. Não, é algo constante.